Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Mais uma vez, nós utilizamos este canal abençoado que Deus tem nos dado para efetivamente falar das coisas boas do nosso Deus. E eu agradeço a você que tem acompanhado a nossa grade aqui de programação através do nosso canal, e certamente você tem aprendido alguma coisa, porque este é o nosso desejo, ser útil para o nosso semelhante, a fim de espalharmos o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Desejo que o nosso Deus, através do Espírito Santo, abra no seu coração a porta ou uma janela, um espaço, para que a boa semente do Evangelho encontre guarida no seu ser mais interior. O nosso objetivo é ser um canal da mensagem divina para alcançar vidas para o reino de Deus. Uma pergunta que a gente sempre vem fazendo aqui neste canal, durante as nossas mensagens, é: por que pregar o Evangelho? A resposta é óbvia, que eu diria que somente o Evangelho é que pode consertar esse mundo de trevas. E quando eu falo deste mundo, eu estou me referindo ao ser humano. Observe que a palavra diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse mundo se refere às criaturas de Deus, às pessoas, os seres humanos, aqueles que precisam da orientação divina para firmar uma aliança de fidelidade com o reino de Deus. O nosso esforço, juntando-se a isso o nosso desejo, é que você compreenda, entenda que a missão de Cristo em vir buscar e salvar o que se havia perdido não foi em vão. Deus, através de Cristo, fez a sua parte. O nosso Deus deixou uma legislação para a humanidade. Assim como Moisés deixou uma legislação para os filhos de Israel, de acordo com a antiga aliança de Deus com seu povo, os hebreus, não é diferente do que aconteceu com Cristo. O Senhor Jesus veio e, muito mais importante do que Moisés, estabeleceu uma nova aliança, e de acordo com esta nova aliança, ele deixou o Evangelho como parâmetro, a fim de que os filhos de Deus, a fim de que aqueles que têm um compromisso de fidelidade com a palavra do Senhor, possa, mediante o Evangelho, fazer e executar a soberana vontade do Criador de todas as coisas, de maneiras que o Evangelho
é a luz, essa luz que o homem que está nas trevas precisa para ser iluminado. Nenhuma filosofia, teoria, ciência humana tem a capacidade de iluminar a alma, o espírito do ser humano no que concerne ao plano de Deus, a aliança de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus para uma vida. Mas o Evangelho, ele tem essa eficiência, essa eficácia de dissipar as trevas e iluminar o ser interior do homem ou da mulher que dá um passo de esperança em busca de Cristo Jesus, o Redentor da humanidade. De forma que o Evangelho, ele tem um papel importantíssimo de ligação do homem perdido, desnorteado, que está na incredulidade, no ateísmo, para que este homem tenha um encontro real e cumpra a sua finalidade, que é salvação e vida eterna. Deus não criou o homem para ser condenado. O homem é quem busca a condenação, a perdição eterna, mas Deus criou o homem para ser salvo mediante Cristo Jesus, nosso Salvador. E os pregadores do Evangelho têm uma importância fundamental nestes últimos dias, a fim de cumprir a missão determinada por Cristo. Nós temos incentivado, não desistimos disto, que os verdadeiros servos e servas de Cristo se utilizem de todos os mecanismos possíveis, e agora, nesse momento, os decretos municipais e estaduais não permitem o culto público para não formar aglomerações por conta da pandemia, de forma que as mídias sociais, o telefone, enfim, a internet tem sido um canal eficiente a fim de que possamos levar a boa semente do Evangelho de Cristo em todos os lugares, porque a internet não tem limites. Ela está em todos os lugares do planeta Terra, de forma que os verdadeiros evangelistas consagrados ou natos têm esse privilégio, além do dever de ser um instrumento da mensagem divina para transmitir o Evangelho. O mundo precisa se consertar. Olha, não podemos deixar de avisar, de ser profetas nesses últimos dias para o mundo. Não podemos negar a nossa voz, mas como atalaios de Deus, mensageiros de Deus, ministros de Cristo, embaixadores do reino de Deus, mensageiros da mensagem divina, não podemos calar, porque o mundo precisa dessa mensagem. Você que já é transformado pelo poder do Evangelho, talvez você não sinta tanta necessidade o quanto aquelas pessoas que não têm esperança. É perceptível, notável, que as pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazer. Essa pandemia deixou todo mundo sem chão. Famílias desesperadas, perdendo seus entes queridos. Os governos não sabem
o que fazer, estão todos tontos, desnorteados, sem ação, acusando uns aos outros porque não acham solução para a pandemia, para a peste chinesa, para essa praga que tem alcançado a humanidade. É um momento terrível na história da humanidade, quando não se tem uma solução de imediato. Por mais que a ciência tenha se multiplicado, por mais que o conhecimento se expanda através das universidades e faculdades, mas quando chega um momento difícil, um momento sem solução, é uma prova de que precisa o mundo, a humanidade, as pessoas, os governantes, as lideranças, da ajuda que vem de cima. E o Evangelho, ele chega nesse momento, na vida das pessoas, como uma esperança. Eis a razão porque precisamos alçar a nossa voz, a tempo e fora de tempo, que as pessoas aceitem ou não, que as pessoas acreditem na mensagem ou não, mas como pregoeiros da justiça divina, anunciemos para as pessoas este evangelho libertador. O resultado pode ser esperado da parte de Deus, não da nossa, porque a nossa responsabilidade não é salvar vidas, não é transformar uma única pessoa. O nosso papel é pregar diante da necessidade que o mundo desponta, principalmente neste momento de incredulidade, de falta de confiança nas lideranças políticas, sociais, artísticas. Ninguém mais acredita em ninguém. Mas o Evangelho, como ele tem o poder, ele é o poder, ele vai convencer as pessoas das verdades de Deus. Por exemplo, o cumprimento das profecias, ela dá uma segurança muito grande no coração das pessoas por ver a fidelidade do cumprimento das mensagens contidas no Evangelho glorioso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para quem que nós devemos pregar o Evangelho? Vamos entrar, a partir de então, em um novo texto que responde exatamente a esta indagação. Para quem que nós devemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador? Eu convido a você a ler 2 versículos comigo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8, onde está escrito o seguinte: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Quem conhece essa carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, tem pleno conhecimento das instruções que o apóstolo dos gentios repassava para Timóteo, um jovem ministro do Evangelho, um evangelista nato. Paulo ganhou Timóteo para Cristo Jesus
e ele era bem jovem. Quem conhece a história sabe destas verdades. E Paulo queria mostrar e ensinar pelo seu exemplo de vida do apóstolo dos gentios ao seu amigo e filho na fé como exercer dignamente o seu ministério. Olha, era um desejo muito grande do apóstolo Paulo que aqueles que conviviam com ele tomasse como um bom exemplo o seu ministério. É tanto que ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o apóstolo dos gentios, quem conhece aquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, também nas suas epístolas ou cartas, vai descobrir que ele foi um mensageiro conveniente, ideal, fiel do Evangelho de Cristo. Uma pessoa que deixou um exemplo extraordinário de como cumprir fielmente um ministério, uma missão, a missão dada por Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E quando o apóstolo ele se dispôs, depois da sua convenção, a cumprir uma missão em prol do reino de Cristo, ele se adequou de maneira ideal à vontade de Deus para ser um instrumento do Senhor na divulgação das boas novas do Evangelho por todos os lugares. Não media esforços para evangelizar cidades inteiras, pela zona rural, pelas aldeias, continente. É um exemplo de um verdadeiro evangelista nato, aquele que é impulsionado, que tem na sua alma a chama evangelizadora. Eu posso dizer, e quem me conhece, principalmente da capital do estado da Paraíba, João Pessoa, sabe do que eu vou falar, do meu testemunho. Desde novo convertido, que assim como nasci para o reino da luz, nasceu na minha alma, no meu espírito, no meu coração, desde os primeiros dias da minha conversão, o desejo ardente, fervoroso e permanente de sempre estar levando as boas novas do Evangelho de Cristo. Não foi diferente, muito mais na vida de Paulo. Ele tinha esse anseio de, por todos os meios, com o esforço acima das possibilidades humanas, sempre estar evangelizando alguém. Mas, de acordo com esse texto, o que nós observamos é que haviam heresias, haviam ensinos distorcidos das Sagradas Escrituras, aplicados, esses ensinos, por determinadas lideranças que não estava de acordo com a nova aliança de Deus. E Paulo alertava para Timóteo a fim de que ele percebesse essas personagens, a fim de que ele identificasse essas heresias, esses ensinos, e, acima de tudo, que ele não seguisse essa tendência, a tendência de misturar a lei
com o Evangelho. Paulo exerceu o seu ministério, ensinou, e Timóteo também teria que exercer o seu ministério no mundo gentílico. E para os judeus, Paulo pregava o quê? O evangelho da circuncisão. Esse evangelho da circuncisão eram as profecias veterotestamentárias, as profecias conforme as tradições proféticas, os ensinos de acordo com a cultura de Israel, que apontavam para a nova aliança, para o surgimento do período da aliança do Messias e tudo que envolvia essa nova aliança, esse novo testamento, esse novo pacto com a Igreja de Cristo. E muitos não identificavam o que era o evangelho da circuncisão do evangelho da incircuncisão. Faziam uma salada só e jogava para o povo. Quando Paulo, ele ensinando a Timóteo, assim como os demais amigos de ministério, ele definia muito bem que o evangelho da incircuncisão não é a mesma coisa do evangelho da circuncisão. O evangelho da incircuncisão é o evangelho, a mensagem que nós encontramos no Novo Testamento, de acordo com os parâmetros do evangelho de Cristo. Não da lei, mas tudo aquilo que é revelado para o novo tempo, para o novo pacto, a nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo. Por isso que ele falava essas palavras, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Era um momento decisivo na vida do jovem ministro do Evangelho, em que Paulo, com preocupação positiva, lhe orientava, a fim de que ele percebesse que há diferença daquilo que era aplicado para os filhos de Israel, para os seguidores do judaísmo, para os seguidores da legislação de Moisés, e do outro lado, os gentios convertidos a Cristo Jesus, nosso Salvador. Neste momento, lideranças de Israel estavam invadindo os campos missionários transculturais conquistados por Paulo e por seus amigos de ministério. Então faziam uma salada na pregação do Evangelho e, em vez de orientarem as pessoas a seguirem o Evangelho, queriam que os convertidos fossem transformados em adeptos, seguidores e discípulos de Moisés e não de Cristo Jesus, nosso Salvador. O restante do texto nós vamos falar mais exclusivamente sobre para quem deve ser pregado o Evangelho. Mas nesta introdução, nestes 2 primeiros versículos, Paulo faz uma análise ensinando, instruindo a Timóteo, seu filho na fé, sobre esse novo tempo. Na carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber que houve um atrito entre Paulo e Pedro. Pedro, como uma liderança
de Jerusalém, fazendo parte do primeiro grupo apostólico, ele queria ensinar aos gentios convertidos ao Evangelho que primeiro tinham que seguir a lei de Moisés. Eram os judaizantes, que não entendendo a mensagem do Evangelho da incircuncisão, tentavam transformar os já convertidos para Cristo em discípulos de Moisés, e não discípulos de Cristo Jesus, o Redentor da humanidade. E esse ensinamento da parte de Paulo a Timóteo deve ser replicado nos dias de hoje, na percepção de cada um de nós, para sabermos identificar aquilo que faz parte da velha aliança, com suas tradições, com seus costumes, com suas imposições. Nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça e não da lei. No tempo da lei era obrigação guardar tudo aquilo que determinava a legislação de Moisés. Quem não guardasse tudo aquilo que estava determinado era sistematicamente reprovado e morto. Em muitos casos, eram apedrejados pela reprovação dos líderes religiosos daquela época. Hoje é diferente. Quem é o nosso grande professor nesta nova dispensação da graça? É o homem? Não. É um código de lei? Não. Quem é o nosso grande mestre? Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra, dando continuidade ao ministério do Senhor Jesus. E Ele é quem nos vai instruir, de acordo com aquilo que nós encontramos no Evangelho, a sermos discípulos, seguidores, aquele que aprende e segue os ensinamentos, não de uma religião, não de uma placa denominacional, não de um líder religioso, mas sim de Cristo Jesus, o nosso Redentor, porque foi Ele, não foi ninguém, foi Cristo quem pagou o alto preço da nossa redenção. Foi Ele que nos comprou com seu precioso sangue, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versículo 8 diz o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Essa lei, genericamente falando, tanto se refere à lei de Moisés, aquilo que determinava as escrituras do Talmud, apontando para Cristo, como também os profetas, os livros históricos, poderíamos dizer, as escrituras veterotestamentárias, juntando-se a isso o Evangelho de Cristo, tudo é muito bom. Inclusive, as leis administrativas, legislativas, executivas dos governantes são leis boas. Para quê? Para que a sociedade do bem viva coletivamente de maneira harmoniosa, em paz, em tranquilidade, em bem-estar, em comunhão, convivendo de maneira harmoniosa, em plena paz. É para isso que serve a lei. E a lei de maneira genérica, seja a lei de Moisés, repito, o Evangelho, ou as leis humanas, as leis jurídicas, elas são todas boas,
Quando? Quando alguém usa dela legitimamente, que não era o caso daquilo que era o ponto de referência de Paulo. Estavam usando a lei de Moisés não de forma legítima, mas para tirarem proveito. Dois discípulos de Cristo. Hoje não é diferente. Tem muita gente usando a lei de Moisés para tirar proveito. Por quê? Não quero nem falar para não criar problemas. Mas nós deixamos esta leitura, os demais versículos, até o versículo 12, é que vai clarear mais sobre o objetivo para quem que se deve pregar o Evangelho. Esses dois versículos, 7 e 8, é apenas uma introdução para que venhamos a entender o objetivo, a finalidade de pregarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Solicitar a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe o link do nosso vídeo, das nossas matérias, nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, e vamos juntos semear a boa palavra de Deus. Eu agradeço a sua preciosa atenção e, se Deus quiser, até o próximo comentário.